Olá, seja bem-vindo ao Dias Melhores e agora é hora de falar de saúde. Hoje nós vamos falar com as mulheres, vocês que acompanham os Dias Melhores. Como ter dias melhores, como cuidar da saúde, como ter prevenção, qualidade de vida, buscando tratamentos eficazes. E a mulher, ela passa por várias fases da vida, né? Então ela começa logo cedo indo ao ginecologista e isso acompanha por muito tempo. Bom, hoje eu quero conversar com a doutora Andréia Novas, que já é veterana aqui, né? Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez. E também o doutor Gustavo Ponciano, que já esteve conosco esses dias atrás. Verdade, Duda. Ginecologista e fala sobre reprodução humana também. Olha, um tema muito procurado hoje, que as mulheres têm muitas dúvidas, é sobre reprodução, né, doutor? Muito, e é uma coisa que está crescendo cada vez mais, e está sendo falado muito, e aparecendo muito na mídia também, né? É que eu acredito que as mulheres, elas deixaram para ter filhos mais tarde, as mulheres estão se programando mais para ter filhos, né? Não é aquela coisa assim, casei e vou engravidar. Hoje o casal, ele planeja um filho até depois de um determinado tempo, de um sucesso profissional, ou de uma conquista, ou término de um curso, de uma faculdade. Isso acontece muito? Exatamente. Então, cada vez mais a mulher ela vai postergando a maternidade. Então, é exatamente isso. Ou porque ela quer estabilidade financeira, ela quer se inserir no mercado de trabalho, ela deixou para casar mais tarde, e ela vai postergando realmente esse desejo. Então, isso daí está sendo uma tendência da mulher moderna e do mundo moderno. Antigamente, ela casava mais cedo, ela tinha filhos mais cedo. E hoje em dia você vê que realmente, cada vez mais, ela está deixando essa maternidade mais para frente. Agora, a gente fala sobre maternidade, sobre reprodução humana, mas tem fases da mulher, como, por exemplo, a menopausa, que muitas mulheres, obviamente, a mulher vai passar por isso, mas muitas mulheres até precocemente sofrem com a menopausa e com os sintomas da menopausa. Então, doutora Andréia, que é ginecologista, eu quero saber o que é a menopausa para a mulher entender que processo é esse que acontece no corpo. É um evento fisiológico que a mulher, e normal, né, da fase da mulher. Então, a mulher passa por volta de 50 anos aí, os ovários começam a diminuir a produção dos hormônios fisiológicos da mulher da vida da fase reprodutiva e a mulher começa a ter alguns sintomas. E a menopausa ela é caracterizada justamente pela supressão definitiva da menstruação. E esses efeitos que a mulher sente, calor, frio, essa mudança constante, é necessário uma reposição hormonal, por exemplo? Então, o tratamento dado à síndrome do climatério que a gente fala, porque a menopausa, às vezes, ela é de forma indevida falada como menopausa, mas geralmente a paciente, para ela estar na menopausa, ela precisa de 12 meses sem menstruação. Ah, tá. Então, para ela entender que realmente ela entrou na menopausa, ela já está 12 meses aí sem menstruar. Sem menstruação. O que acontece é que muitas mulheres, elas começam a ter alguns sintomas da síndrome do climatério, que a gente fala. Então, são ondas de calor, às vezes secura vaginal, que atrapalha um pouco na relação sexual, irritabilidade, começa a ter, às vezes, os sintomas depressivos, de choro fácil. E a reposição, ela ajuda a controlar isso, doutora? A gente tem, na verdade, duas linhas de tratamento. Tratamento comportamental, que é a mudança do estilo de vida, então vai desde uma atividade física regular, uma alimentação saudável, ou ter um hobby. Então, tem muitas pacientes que começam nessa fase da menopausa que a gente fala, a ter um hobby. Comecei a pintar, comecei a fazer crochê. E a reposição hormonal, na verdade, a gente também, dependendo do sintoma que a paciente apresenta, a gente também pode lançar a mão no tratamento. Bom, nós que somos mulheres sabemos o quanto a mulher não gosta de menstruar. E aí vem a fase da menopausa, que apesar de todas essas alterações hormonais, ela deve ter prós e contras. Quais são eles? Na verdade, assim, os prós do tratamento da reposição hormonal é justamente diminuir esses sintomas que algumas mulheres começam a apresentar nessa fase da menopausa. E os contras são que tem um risco pequeno, mas existe, de câncer de mama e de eventos tromboembólicos, que é AVC, tromboses. E quais os tratamentos para o paciente, no caso? Então, como eu falei, as medidas comportamentais de estilo de vida, que eu até digo que a melhor dica que a gente pode dar para a mulher que está na menopausa é justamente mudar o estilo de vida para passar por essa fase. Muda tudo. Alimentação, de repente praticar exercícios. Cessação de tabagismo, de álcool. Ali tem até um ciclo na imagem que mostra, aqui ó, doutora, isso. Que mostra exatamente esse ciclo de mudanças, é isso? Alimentação saudável,
ter um hobby, reposição hormonal, diminuição de peso. Olha, aí a gente gosta. Falando em diminuir peso, a gente gosta. E o tratamento vai depender do que a paciente apresenta de sintoma. Tem paciente que não apresentam nenhum sintoma, tem paciente que apresentam. Então, acho que apresentam para a gente ajudá-las, a gente lança a mão aí da terapia hormonal em si. Pode ser também antidepressivos, fitoterápicos, cremes vaginais, que podem ser desde hormônio até só lubrificantes íntimos. Bom, eu ainda tenho algumas perguntas, mas só para a gente falar um pouquinho sobre o momento tardio da mulher, né, que pensa em ter filhos. Por que a mulher tem dificuldade de engravidar após os 35 anos, doutor? O tempo ele é um fator muito mais determinante para a fertilidade feminina do que para a fertilidade masculina. Então, o homem ele tem ali a capacidade de ir produzindo espermatozoides novos todos os dias. A mulher não. Ela tem uma reserva ovariana que é uma reserva finita. Então, ela nasce com um número determinado de óvulos e ela vai usando esses óvulos durante toda a sua vida reprodutiva. Ao final, quanto maior a idade dessa paciente, como ela já foi usando esses óvulos, menor vai sendo a quantidade. E uma vez que ela nasceu com esses óvulos, esse óvulo que ela está ovulando hoje vai ter a idade da paciente. Então, aquela paciente que vai estar ovulando com 30 anos é um óvulo de 30 anos. Aquela paciente que vai estar ovulando com 35 é um óvulo de 35. De 40 é um óvulo de 40. Então, o tempo vai fazendo com que a quantidade vá diminuindo e a qualidade desse óvulo também vai se perdendo. E quando a gente vai olhar um gráfico de fertilidade feminina, a gente vê que a queda ela é mais acentuada a partir dos 35 anos. Justamente por conta da queda da qualidade desses óvulos. E aí ela vai encontrando cada vez mais dificuldade para engravidar. As dificuldades vão aumentando conforme a idade vai avançando. Dizem que a partir dos 39 para os 40 já muda muito, né? A queda a partir dos 40 anos ela é bem mais acentuada. E qual a importância de avaliar a reserva ovariana, por exemplo, da mulher tomar essa decisão? Isso, então acho que o principal objetivo é realmente se conhecer e ela conseguir programar da melhor forma possível o melhor momento para ela conseguir fazer, para que ela consiga engravidar naquele time que cabe na vida dela naquele momento. Então é muito comum, às vezes a paciente chega no consultório ali já com uma história de 2, 3, 4 anos e a hora que você vai fazer a avaliação da reserva já é uma avaliação diminuída, que ela nunca foi orientada. E muitas vezes era uma paciente que ela poderia ter feito um congelamento, ela poderia ter se organizado de uma melhor forma para engravidar mais precocemente e dessa forma ela não perder o time que ela vai conseguir ter essa gestação dentro da vida dela, dentro do momento em que ela quer realmente engravidar. A gente estava falando com a doutora Andréa sobre a menopausa e eu até citei da menopausa precoce, né? A minha mãe, ela entrou em menopausa muito cedo. E até por isso eu fiz exames, a minha irmã fez exames, até para a gente entender se poderia acontecer o mesmo. O que é essa menopausa precoce? O que ela causa no organismo? Isso. A gente vai falar da menopausa precoce para aquelas pacientes abaixo de 40 anos. Então, é uma paciente que ela já vem ali com o seu ciclo falhando e ela vai ficar ali já com 4, 5, 6 meses em amenorreia, sem apresentar menstruação e ela já vai ter alteração nos seus níveis hormonais, você vai fazer uma avaliação, você vai fazer um ultrassom, você já vai ver que o ovário dela é um ovário diminuído, você já vai fazer uma contagem de um número pequeno de folículos e você vai percebendo que o tempo para essa paciente às vezes passou mais rápido do que o que deveria. Então, que ou ela queimou esses folículos de uma forma muito rápida, ou ela nasceu com uma quantidade e essa quantidade ela se esgotou antes do tempo. Então, é isso daí que para a gente fazer essa avaliação. Agora, a doutora Andréa falou sobre a importância da reposição hormonal. Mas tem uma contraindicação, por exemplo, doutora, de fazer uma reposição hormonal e, de repente, isso fazer mal para o paciente? Como que é avaliado, até como vai ser feita a reposição? A contraindicação maior é paciente que tem história de câncer de mama, que aumenta, como eu falei um pouco, né, a chance de câncer de mama com a reposição hormonal. Ele acaba estimulando um surgimento. Isso. E paciente que tem história também de algum evento tromboembólico, um AVC, ou uma trombose, um tromboembolismo pulmonar. Então, nesse caso, não faz a reposição. Não, é contraindicado. E aí a mulher vai acabar passando por esse período, obviamente adotando aqueles métodos que a doutora orientou, de estilo de vida, de alimentação, de exercícios físicos, mas algumas coisas com a reposição deverão ser evitadas se tiver esse prognóstico esse diagnóstico, na verdade, familiar até, né? De repente, a mãe com câncer de mama, que também é um histórico, né? Então,
tudo é avaliado. Sim. Quais são os exames para avaliar uma reserva ovariana? Então, a mulher decidiu que ela quer fazer essa reserva porque a idade do óvulo congelado, ele vai ser a idade do momento que a mulher tomar essa decisão. Exatamente. Que exames que são feitos, doutor? Para a gente fazer uma boa avaliação, a gente vai se basear basicamente em 4 valores preditivos. Primeiro é a idade. Então, uma vez que ela nasceu com aqueles óvulos, quanto maior é a idade, você imagina que ela já ovulou e que a reserva dela vai ser menor. Então, a gente sempre vai fazer a avaliação da idade, do FSH, um hormôniozinho hipofisário, que vai mostrar para a gente qual que é a reserva daquela paciente naquele momento, o antimileriano, que vai dar para a gente uma ideia da reserva futura, o quanto que essa paciente ainda tem de reserva para estar ovulando nos próximos anos, e também a contagem dos folículos antrais. Então, a gente faz um ultrassom, de preferência no início do ciclo, para a gente fazer uma contagem de quantos folículos tem nesse ovário. Então, às vezes, a gente faz um ultrassom, a gente já percebe um número diminuído, muitas vezes um número diminuído incompatível para aquela paciente fala, opa, alguma coisa aí tem. E ali a gente vai começar a fazer essa pesquisa. Então, basicamente, a idade, FSH antimileriano e uma contagem de folículos pré-antrais para a gente ter uma boa ideia dessa reserva. A gente sabe que hoje os processos de fertilização, um deles conhecido como FIV, né, são temas muito procurados por mulheres nos canais, nos veículos de pesquisa. Eu andei acompanhando esses dias atrás, a quantidade de mulheres que buscam por essa alternativa de tratamento é gigantesca, né? A gente tem visto que realmente, eu não sei se pelos hábitos de vida, não sei se pela idade que a mulher atingiu, ou até uma dificuldade, às vezes, do casal mesmo, ou da infertilidade, né? Da esterilidade que pode acontecer e, de repente, acaba atrapalhando isso. Agora, a menopausa ou a menopausa precoce, ela ainda assim há possibilidade de engravidar após um diagnóstico de uma pessoa que tem a menopausa ou precoce? Isso, aí então a gente vai avaliar... Entende-se que parou de menstruar não vai engravidar, né? Exatamente. Então a gente vai, muitas vezes, para o nosso plano B. Então a gente vai entender em que fase que essa paciente ela está, se ela está ali naquele momento de transição e você vê que ela ainda tem oportunidade de fazer uma estimulação ou para fazer um congelamento ou para tentar engravidar, ou se realmente ela já entrou numa falência, se realmente ela já entrou numa insuficiência ovariana. Nesse caso, realmente, com os óvulos próprios, talvez ela realmente não consiga, talvez a gente realmente já não consiga fazer mais uma estimulação, mas com o óvulo doado, ela consegue. Então, mesmo aquelas pacientes com 50, 55, 60 anos, que às vezes a gente vê no jornal, na internet, essa paciente ela consegue engravidar com um óvulo doado. Então, o útero ele é um órgão que ele consegue sustentar uma gestação por mais tempo. Então, quando a gente fala que a fertilidade da mulher ela vai diminuindo com o tempo, a gente está falando muito mais relacionado aos ovários, a reserva ovariana, a qualidade desse óvulo, do que ao útero. Então, muitas vezes, com o óvulo doado, essa é a oportunidade que ela vai ter. Porque, às vezes, para a paciente, passar pela gestação, gestar, amamentar, é importante. Às vezes, essa é a oportunidade que ela tem. Agora, a gente está falando de processos que a mulher vai passar naturalmente ao longo da vida, né, doutora? Tem como evitar a menopausa precoce? Por exemplo, eu chegar no consultório e contar um histórico da minha mãe e, de repente, fazer algum tipo de tratamento para que eu não entre precocemente na menopausa? Tem como você prevenir isso. Então, você vai acompanhando os níveis hormonais e, como o Gustavo falou também, ultrassom, os hormônios, a idade, você vai acompanhando para ir prevenindo. Bom, então vale ressaltar o que eu digo sempre aqui, que prevenção não é só nos meses que se fala, outubro rosa, novembro azul, prevenção deve ser feita constantemente. Apesar da telemedicina estar ajudando muito, e eu acredito que ela veio para ficar, ela não substitui o ato médico. Mas é importante que as mulheres tenham consciência de que você estar no consultório, fazendo exames preventivos e tendo um diagnóstico, fazendo tratamento, é importante para evitar uma doença no futuro ou até, de repente, uma menopausa precoce. Mas não é só a menopausa, a gente está falando de problemas de saúde também que acontecem se a pessoa não fizer um acompanhamento ginecológico, né? É importante a paciente, né, identificar os sintomas e procurar atendimento médico, orientação. De quanto em quanto tempo, normalmente, o ideal é uma mulher estar no consultório ginecológico? No mínimo uma vez por ano. Uma vez por ano é o ideal para que se faça todos os exames e, a partir dali, se tiver algo, trata, se não, faz o acompanhamento, que seria um período de anual. Isso. Tá certo. Doutores, obrigada pela participação de vocês. É sempre um prazer recebê-los aqui no Saúde Muito Você. No Dias Melhores, né? Porque assim, tendo saúde, tendo qualidade de vida, com certeza a gente tem dias melhores. Na verdade, Gi?